Olá, meu nome é Edson Alves, sou professor de História. Você está aqui comigo no meu canal, no programa Que História é Essa? Aí o tema dessa aula de hoje tem a ver com esse símbolo aqui. Todo mundo sabe o que simboliza, né, essa estatueta aqui e tal. É a Torre Eiffel, né? Todo mundo sabe que ela está lá em Paris, etc. Mas geralmente você não sabe por que ela está ali em Paris, né? Para atrair turista, um dos pontos mais visitados do mundo também. Mas a origem da construção dessa torre vai estar exatamente associada ao tema da aula de hoje, que é a Revolução Francesa. A Torre Eiffel ela foi colocada ali em Paris em 1889, exatamente no primeiro centenário da Revolução Francesa. Então, em comemoração ao primeiro centenário da Revolução Francesa, foi instalada na Torre Eiffel, na época, claro, simbolizando o ápice da engenharia, da construção e das tecnologias ligadas à Revolução Industrial. Aí nós temos que lembrar, assim, por que a Revolução Francesa ela foi tão importante, né, a ponto de em Paris ter um símbolo, uma torre, né, homenageando, etc. E assim, quando você pensa naquele espaço ali do Museu do Louvre, aquela pirâmide de vidro, ela também comemora a Revolução Francesa. No caso, comemorando o bicentenário da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa ela não é importante, óbvio, só para a França, porém para toda a história geral, ou para a história da sociedade. Ah, mas por quê? Porque ela simbolizou o fim do Antigo Regime, ou pelo menos a crise do Antigo Regime, e o início da Idade Contemporânea. Né? Num vídeo anterior eu discuti com vocês, falei para vocês sobre o Iluminismo, e falando que o Iluminismo foi a ideologia, né, que influenciou a ação que vai levar à Revolução Francesa. Pois bem, tá? A Revolução Francesa, né, enquanto ação, enquanto movimento, representa nesse sentido o início da Idade Contemporânea. Então, quando começa oficialmente nos livros de história a Idade Contemporânea? Em 14 de julho de 1789, exatamente no dia em que a população de Paris invade uma prisão chamada Bastilha para roubar munição e armas, e nesse sentido acaba atingindo um dos principais símbolos do absolutismo francês, a própria Bastilha. Tá, mas qual a importância da Revolução Francesa em relação à ideia de que ela deu início à Idade Contemporânea? Ora, se o povo invade a Bastilha, que é o símbolo do autoritarismo real, você está, nesse sentido, enfrentando o absolutismo, enfrentando aquele Estado monárquico que se estabeleceu na França durante vários séculos. Por outro lado, a Revolução Francesa ela também representa a ascensão ao poder de uma classe chamada burguesia. Quem mandava no mundo, quem mandava na Europa, era a nobreza. A monarquia era absolutista. Então, quando acontece a Revolução Francesa, você percebe exatamente uma mudança em relação ao eixo político. O eixo de poder estava na mão da nobreza, agora esse eixo de poder está na mão da burguesia. Outra razão para a Revolução Francesa ser início da Idade Contemporânea, ela representa a implementação do modelo liberal de Estado. Então é assim, ó, sai absolutismo, começa a ser implementado o Estado liberal. E como é que você exemplifica isso em relação à Revolução Francesa? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Que seria, nesse sentido, a certidão de nascimento do Estado liberal ali na França. Como a França, nessa época, representa o símbolo maior do que seria o absolutismo na Europa, se o absolutismo cai na França, automaticamente ele estaria com seus dias contados em outros países da Europa. Então, a Revolução Francesa ela tem essa importância para a história geral. Ela é início da Idade Contemporânea por conta disso que eu falei para vocês. Mas vamos retratar um pouco a França antes da Revolução Francesa. A França pré-revolucionária é uma França que no quadro político é absolutista. Tranquilo, né? No quadro econômico ela é mercantilista e a economia ainda é muito atrelada à agricultura. Lembra que nos vídeos anteriores eu falei para vocês da Revolução Industrial? Então, a partir da Revolução Industrial Britânica, né, a economia desenvolvida, uma economia que quer se desenvolver, tem que girar em torno da atividade industrial. Não era o caso francês ainda. A economia francesa girava em torno do mercantilismo e da atividade agrícola. Já é outra contradição. A terceira contradição gritante, o quadro social. Uma sociedade que se organizava ainda dentro do modelo feudal. Clero, nobreza, camponeses. Só que no caso da França do século XVIII, além dos camponeses, você tem a burguesia,
pequena, média e alta, e você tinha também os sans-culottes, que são os trabalhadores urbanos. É o terceiro estado, como os livros classificam, é que vai promover o processo revolucionário. Então, quem vai estar à frente ou quem vai estar envolvido no processo revolucionário francês que derruba a monarquia absoluta? A burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Bom, a Revolução Francesa começa oficialmente com a tomada da Bastilha no 14 de julho. Nesse mesmo período, essas notícias chegam ao campo e 80% da população francesa mora no campo. Essa população, sabendo das notícias da tomada da Bastilha, do que aconteceu em Paris, começa a invadir castelos, queimar colheitas, queimar as propriedades e matar a nobreza. Então, assim, o camponês está tentando se livrar do jugo do modelo feudal, enquanto na cidade a Bastilha foi tomada. Essa ação toda ela vai estar pontuada por 3 grupos políticos básicos. Não a ação de queima de castelos, de assassinato de nobres, mas a ação política na Assembleia, no Congresso, pelos girondinos, pelos jacobinos e pela planície. Então a Revolução Francesa acontece, tomada da Bastilha, povão ensandecido, povão louco. No sentido político, na Assembleia, 3 grupos disputam a política, os girondinos, os jacobinos e a planície. É desse agrupamento político é que sai uma noção ideológica que a gente tem em relação a posicionamento político. Todo mundo já ouviu falar assim, fulano é de esquerda, fulano é de direita, fulano é de centro. Quando você fala que um cara é de direita, um cara é de esquerda ou ele é de centro, você está tentando dar um contorno político-ideológico para essa pessoa. De onde vem isso? Vem da Revolução Francesa. Na Assembleia, os jacobinos sentavam à esquerda do parlamento, eram considerados o grupo da esquerda. Os girondinos sentavam à direita no parlamento, eram considerados o grupo da direita. E no centro, sentava a planície, o grupo do centro. Então, assim, quando a gente quer caracterizar alguém politicamente, ligado às causas populares, tu diz que ele é de esquerda, ou alguém que é associado mais aos interesses capitalistas econômicos, é de direita ou é conservador, ou o cara que fica no meio termo é de centro. Essa noção vem exatamente desses grupos políticos da Revolução Francesa. Uma outra coisa importante para você entender sobre a Revolução Francesa está associada à publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A maioria das constituições no mundo, nos países democráticos, se baseia ou se influencia pela Declaração dos Direitos. Em relação aos principais artigos que vão determinar que todos os homens nascem livres e iguais perante a lei. Vai te garantir o direito de liberdade de expressão. Vai determinar que os estados, os governos têm que atender às necessidades da população, ou seja, o governo é uma representação da vontade da nação. Vai dizer também que todo mundo tem direito à propriedade privada e, principalmente, que ninguém pode ser considerado culpado antes de ser julgado e condenado, ou seja, todo mundo tem direito amplo de defesa. Então, assim, a essência básica dos direitos que nós temos vem exatamente da Revolução Francesa, que derrubou a monarquia absolutista na figura do Luís XVI. Então, quem é derrubado nesse processo é o Luís XVI. Outra coisa associada à Revolução Francesa vai ser a fase do terror, uma fase ligada aos jacobinos, grupo mais radical, grupo ligado às ideias de Rousseau. Quando você pensa nos jacobinos, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dos jacobinos, você sabe de um instrumento que eles utilizaram para manter a ordem política e pública na França dessa época, que vai ser a guilhotina. O período da Revolução Francesa associado aos jacobinos é o período do terror, é a fase da guilhotina. Qualquer pessoa considerada contra-revolucionária ou autoritarismo maior era guilhotinado em praça pública. Inclusive, Luís XVI e Maria Antonieta foram guilhotinados exatamente porque representavam aquele modelo absolutista que estava sendo ali combatido na época. Outra coisa que os jacobinos vão fazer, vão mudar o calendário. Com eles, jacobinos, eles eram muito contra a questão religiosa, eles entendiam que a influência da Igreja Católica perpetuava o absolutismo e as diferenças sociais. Eles vão subordinar a Igreja ao Estado, vão tomar os bens da Igreja e, principalmente, vão mudar o calendário. A contagem de tempo na França durante o período jacobino, esse período da Revolução Francesa, vai ser um calendário chamado calendário revolucionário, que era baseado na passagem das estações
do ano, ou seja, calendário baseado na natureza. O nosso calendário é o calendário gregoriano, que é o calendário cristão, né? Então, a nossa contagem de tempo ela tem uma influência religiosa, do nascimento de Cristo, né, ano 1, até 2015, nascimento de Cristo. Os jacobinos, entendendo que essa influência religiosa na contagem do tempo não refletia o espírito da Revolução Francesa, eles mudaram o calendário. Aí mudaram até o nome dos meses, né? Aí passou a ter lá mês do frio, frimário, mês das brumas, brumário, mês das frutas, frutidor, mês do calor, né? Termidor, floreal, germinal, vários nomes assim dos meses correspondendo à questão da passagem do tempo contada pela natureza. Outra coisa associada ao período jacobino, que cai em prova, está ligada ao um dos seus principais líderes, um cara chamado Maximilien Robespierre. Foi esse que implementou a guilhotina. E por ironia do destino, ele próprio, Robespierre, acaba sendo guilhotinado. Mas por que isso aconteceu com Robespierre? Porque ele começou a radicalizar as execuções. A princípio, a fase do terror tinha um objetivo claro, né? Colocar ordem na casa, fazer com que os contra-revolucionários, temerosos da punição, não fizessem oposição ao governo. Mas o Robespierre ele começou a considerar qualquer indivíduo que falasse contra o governo contra-revolucionário. Inclusive, até quem reclamava do preço do pão era guilhotinado. Por conta disso, a oposição, né, na Assembleia contra ele aumentou a ponto dele ser preso e guilhotinado. Simplificando, ele vai provar do próprio veneno. A fase final da Revolução Francesa é a fase da planície, quando Robespierre é guilhotinado, um novo grupo assume a planície, grupo político, e esse grupo político vai desfazer algumas medidas implementadas pelos jacobinos. Quais medidas eram essas? Na época dos jacobinos, eles estabeleceram o voto universal, eles acabaram com a escravidão nas colônias, eles promoveram um congelamento e um tabelamento de preços, eles estabeleceram um ensino primário gratuito. Então, uma série de medidas sociais foi implementada pelos jacobinos que vão ser revogadas pela planície. E a planície, no seu final, vai fazer uma aliança política com um cara chamado Napoleão Bonaparte e vai, nesse sentido, apoiar o que os livros chamam de golpe do 18 Brumário, que já seria a segunda etapa da Revolução Francesa. Se na primeira etapa da Revolução Francesa a ação é derrubar o absolutismo para estabelecer ou garantir um Estado liberal, criar uma Constituição que fosse liberal, separando os poderes, Montesquieu aí, dando liberdade de expressão, Voltaire, nesse sentido, né, a coisa vai se tornando cada vez mais autoritária por conta da ação dos jacobinos. Esse grupo político cai, um outro grupo ascende, a planície, e para tentar estabilizar a economia e a política na França, vão fazer essa aliança, como eu falei para vocês, com Napoleão, golpe do 18 Brumário. Então, nessa segunda fase da Revolução Francesa, você tem um general muito famoso, né, na França da época, claro, óbvio, muito famoso hoje, todo mundo já ouviu falar de Napoleão Bonaparte. Mas na sua época ele era um fenômeno militar, general aos 24 anos de idade, né, assim, militar vitorioso, considerado um grande estrategista. Então ele é um herói nacional nessa época. Por conta disso, ele é colocado no poder e acaba se tornando, né, um dirigente autoritário e até resgatando a questão da monarquia, se colocando como imperador. Então, quando você vai estudar a Revolução Francesa, você vê que assim, é muito conflito, muita porrada, execuções, disputas políticas. O que fica para a história, ou para hoje, na verdade, em relação à Revolução Francesa, não é essa matança toda, não são as pessoas que foram guilhotinadas, mas principalmente o conceito básico da Revolução Francesa foi mantido. Qual o conceito? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três conceitos, e principalmente, né, o liberdade e igualdade, vão alicerçar as bases da sociedade contemporânea em relação aos estados liberais e aos estados democráticos. Tranquilo? Então, quando pensar em Revolução Francesa, pensa nesse esquema aí, do liberdade e do igualdade, e a importância para a sociedade atual. Bom, meu nome é Edson Alves, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá uma curtida, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, que a gente vai estar sempre aqui, geralmente com a camisa do Batman, falando de alguma coisa de história para você. Tchau, tchau.